Eles vivem da informação. Qualquer furo pode virar uma notícia. Mesmo sem o diploma de jornalista, executam seus trabalhos de assessoria de imprensa, de apresentadores, repórteres, locutores e outros com o mesmo compromisso de um profissional graduado. Vitor Oliveira, por exemplo, atua no setor do jornalismo há aproximadamente 30 anos. Já trabalhou em diversos campos da área e, mesmo sem diploma, é referência na comunicação rolimourense. Eu vim para Rolim de Moura, eu estava em Pimenta, vim para Rolim de Moura para tomar conta de um jornal, o primeiro jornal montado no município, chamava-se Correio do Estado. A partir daí, eu me apaixonei pela área e comecei a trabalhar. Até hoje, o próprio Supremo Tribunal Federal diz que jornalismo não precisa ter o diploma de jornalista. Então, já de antemão, não sou um jornalista formado, mas com longo ano, são 30 anos de experiência. E a partir daí, quando nós iniciamos, a dificuldade era enorme, até porque naquela época em Rondônia era muito dificultoso. Aqui em Rolim de Moura nós tínhamos apenas uma máquina offset, as demais coisas eram feitas em Porto Velho. Muitas vezes eu saí daqui de Rolim de Moura por volta de meio-dia, 2 horas da tarde, para ir a Porto Velho, para ir para uma gráfica na época Genesis Top, para que pudesse gravar a chapa de offset, para que se fizesse o jornal, retornar, rodar esse jornal para que no outro dia estivesse na rua. Foram muitas noites que nós perdemos, que não dormíamos, porque viajávamos, retornávamos, tínhamos que vir para o jornal, tínhamos que vir para a gráfica para poder rodar esse jornal e só no outro dia colocar na rua. Então a dificuldade era enorme. Primeiro por estrada, que naquela época ainda eram precárias, segundo pela logística mesmo, que era muito difícil, né? Mas foi muito bom porque eu aprendi. A partir daí, eu digitava, que naquela época era digitado numa máquina, a máquina Olivetti, o jornal, e montado artesanalmente, aqui em Rolim de Moura. Então eu aprendi muito, porque eu fiz parte de todos os processos para a edição de um jornal. Desde a sua matéria, a montagem da matéria, a datilografia da matéria, a gravação na chapa, até o produto final, que era o jornal na rua. Eu digo a todo mundo que fazer jornalismo não é só diploma. É um pouco de coragem, é um pouco de que Deus te dá, que é a intuição para isso, e, ao mesmo tempo, um pouco daquilo que você aprende na escola, que é principalmente o português, principalmente como você redigir um texto, como você trabalhar. Há uma ética também que realmente eu não gosto muito de me aparecer na área de jornalismo, até porque eu não me considero um jornalista, certo? Então eu não gosto muito, eu gosto mais dos bastidores, eu gosto mais de estar por trás, eu não gosto do holofote. Meu negócio é redação, escrever e com muita ética, até porque eu acho que quem tem que se aparecer, principalmente eu que faço na área política, quem tem que se aparecer são os políticos, não é o jornalista, não é a pessoa que escreve. E, portanto, a não ser uma situação dessa, a convite de vocês, eu prefiro estar longe dos holofotes. Atualmente, Vitor Oliveira divide seu espaço de trabalho com o também assessor de imprensa não graduado, Adenilson Florentino. Eu tenho a chamada DRT, que é a autorização do Ministério do Trabalho e Emprego, que me autoriza a trabalhar nessa função. Já há alguns anos eu atuo escrevendo para sites, para jornais impressos, tive algumas passagens por televisão, também trabalho em rádio já há mais de 5 anos e essa experiência, aliado à autorização do Ministério do Trabalho, me deu autonomia para trabalhar na área de jornalismo. Então, até uma discussão interessante, na Câmara dos Deputados tramita já faz alguns anos a chamada PEC do jornalista, que quer tirar da atividade os jornalistas que não são formados. Eu acho que é uma faca de 2 gumes, eu acho que cada caso precisava ser analisado em especial. Por exemplo, nós temos aí alguns exemplos de pessoas que passaram pelos bancos da faculdade e que infelizmente acabam desempenhando um papel muito aquém do que o jornalismo exige. Em contrapartida, nós temos exemplos aqui no próprio município de Rolim de Moura, de pessoas que nunca sentaram no banco de faculdade, que são os provisionados, outros que nem a DRT não possuem, mas que exercem uma função fundamental no jornalismo da nossa cidade. Então, acho que cada caso precisa de um estudo diferenciado, porque cada ser humano, cada profissional, independente da área, cada um tem a sua maneira de atuar. Já Dorli Schimmer, jornalista, tem uma visão diferente sobre o assunto. Deve buscar qualificação, na minha opinião, deve buscar formação, porque o Congresso peca muito com essa profissão, porque não regulamentou essa profissão ainda. E em virtude disso, existem algumas pessoas que não são do ramo e atuam como se fosse, até amparado pela própria Delegacia Regional do Trabalho, e aí às vezes complica, né? Pessoas que às vezes não têm o interesse de fato jornalístico, mas que podem buscar a legalidade através dessas condições, porque a legislação ainda não definiu nada sobre isso no nosso país. Eu acho que há muitas pessoas que não têm a formação, mas têm a prática, que são excelentes profissionais, que acima de tudo cumprem
né, a questão da ética, de obedecer às regras do jornalismo, ouvir todas as partes envolvidas, e, enfim. Mas, de qualquer forma, como a gente passou por um banco, por uma faculdade, por uma academia, né, a gente tem que defender a busca pela formação, no sentido de que se aumente a qualidade desses profissionais e, naturalmente, o produto final para seja o leitor, seja o telespectador ou o rádio ouvinte, vai ser bem melhor. Em Vilhena foi aprovada uma lei que é obrigatório o diploma de jornalismo para ocupar cargos efetivos ou comissionados na administração pública municipal. O projeto é oriundo da comunidade acadêmica UNIR, solicitado por professores e bacharéis em comunicação social e jornalismo da universidade. Já em Rolim de Moura, para essa atuação, basta ter a DRT de jornalista.